paz, boa noite! Estamos aqui novamente para juntos continuarmos a palavra de Deus que se encontra em Filipenses, né? Já lemos na semana passada Filipenses 1 e 2 e agora iremos ler o capítulo 3 de Filipenses. Deixa eu só colocar aqui, semei. Vamos ver aqui. Glória a Deus, também vamos orar. Mãe, seja bem-vinda, Deus te abençoe. Ninha, seja bem-vinda, Deus te abençoe. Vamos então agora para o capítulo 3, vamos orar antes? Paizinho querido, eis-me aqui diante da tua presença, eu louvo a ti, Pai, pela oportunidade de estar aqui, Pai, ministrando o capítulo 3 de Filipenses, o qual o Senhor me permitiu completar todos os capítulos, dando este livro para o nosso conhecimento e sabedoria e profundidade. Esta palavra que irei ler hoje está aqui mirando o alvo é Jesus, o alvo é a eternidade, o alvo é a salvação. Portanto, Pai, que não nos permitamos nos distrair, mas estejamos focados no alvo. Em nome de Jesus, eu me coloco plenamente, Espírito Santo, na tua dependência. Em nome de Jesus, amém. Tia Mi, seja bem-vinda também. Vamos lá agora ler o capítulo 3. Aqui diz assim: é isso, amigos, alegre-se em Deus. Não me importo de repetir o que já escrevi em cartas anteriores e espero vocês não se importem de ouvir outra vez. Antes, prevenir que remediar. Portanto, aí vai. Cuidado com os cães uivadores, esses religiosos intrometidos que ladram, mas não mordem. Que aqui significa o quê? Que são pessoas que falam, uivam, né? Mas que não era para o povo ali de Filipenses temê-lo. Eles cultuam a aparência e eu chamo fanáticos da circuncisão. Os cristãos verdadeiros são aqueles que o Espírito de Deus orienta para trabalhar no ministério, que enche o ar com louvores a Cristo, como fazemos. Ou seja, o que ele está dizendo aqui? Que o verdadeiro cristão é aquele que o Espírito Santo de Deus os direcionou para fazer aquilo que é a direção do Pai. Aí aqui ele diz, não seríamos capazes dessa tarefa sozinhos. E sabemos disso ainda que possamos relacionar que muitos poderiam definir como credenciais impressionantes. Vocês conhecem meu histórico. Aqui Paulo dizendo do histórico dele. Nascimento legítimo, porque ele era judeu. Circuncidado, né, no 8º dia que nasceu. Israelita da elite, da tribo de Benjamim, cumpridor rigoroso e devoto da lei de Deus, defensor ardoroso da pureza da minha religião, a ponto de perseguir a igreja, aqui enquanto ele se encontrava como Saulo, né? Porque Saulo aqui, em nome da religião, ele perseguiu o povo cristão. A ponto de perseguir a igreja, que foi isso que ele está dizendo. Observador meticuloso de tudo que está prescrito no livro da lei de Deus. Ou seja, ele era um homem que seguia literalmente à risca, né? Tudo o que era o protocolo de alguém realmente ali voltado para
autoridade do falar em Jesus, né? Aí aqui ele diz assim, ó: as credenciais que eles andam exibindo por aí como algo especial, eu rasgo e jogo no lixo, com todo o resto que eu costumava julgar importante. Porque aqui ele está falando que não é pela orientação do Espírito Santo, e sim, eles estavam seguindo à risca a questão da religiosidade, né? Que aí Paulo diz assim, aquilo que eu costumava julgar importante. Por quê? Por causa de Cristo. Sim, todas as coisas que um dia considerei importantes, nada mais vale na minha vida, comparado com o alto privilégio de conhecer Cristo Jesus, meu Senhor, em primeira mão. Tudo mais é insignificante. Esterco, joguei fora, tudo no lixo para abraçar a Cristo e ser abraçado por Ele. Ou seja, tudo aquilo que fazia parte da religiosidade, que Paulo seguia à risca quando ele era Saulo, que ele perseguia o povo cristão, então ele era judeu, né? Aí aqui ele era circuncidado, porque exigia ali, né, no 8º dia, israelita da elite, ou seja, ele era dos top, tanto é que ele estudou aos pés de Gamaliel, e ele da tribo de Benjamim, né, cumpridor rigoroso e devoto da lei de Deus, rigoroso da lei de Deus. Aí ele falou, mas agora eu abracei quem? A quem? Jesus Cristo. E aí aqui ele continua, que tudo isso que ele fazia dentro do nome da religiosidade, e aí entra uma série de coisas que N igrejas, cada uma estipula aí dentro do que imagina ser, né, o mais importante, ele considera esterco, né? Aí aqui ele diz assim, ó: joguei tudo no lixo para abraçar Cristo e ser abraçado por ele. Não me interessa a justiça inferior e insignificante que se baseia na observância de uma lista de regras, quando posso desfrutar aquela que é o resultado de confiar em Cristo, a justiça de Deus. Ou seja, Paulo não estava preocupado com as regras que foram instituídas pelo homem, pela lei de homens que se julgavam maior que Jesus, né? Assim a gente sabe que Jesus, quando veio na terra, ele resistiu a quem? O povo da igreja. Quem era o povo da igreja? Os fariseus. Quem eram os fariseus? Os homens da lei. Quem eram os homens da lei? Aquele que seguia ali à risca, né, os mandamentos que tinham ali. Então, ele está dizendo o quê? Que ele se livrou disso para viver o quê? Na dispensação e na orientação do Espírito Santo, porque ele é livre em Jesus e a justiça de Deus que agora faz sentido para Paulo. Aí ele fala assim, ó: desistir daquelas coisas inferiores para que pudesse conhecer Cristo pessoalmente, experimentar o poder de sua ressurreição, ser companheiro do seu sofrimento e ir com ele até a morte. Tudo isso para alcançar o resultado dos mortos. Ou seja, Paulo abriu mão da religiosidade, né, das regras e normas ali, que eram impostas pelos fariseus da época, que hoje existe um monte de fariseu aí, né? Justamente para quê? Para experimentar o sofrimento de Jesus, para ter aí a ressurreição e, se possível, sofrer até a morte por amor a Cristo. Porque ele sabia que se ele morresse por amor a Cristo, ele teria vida eterna, né? Então isso é fantástico, essa explicação de Paulo, que muitas das vezes a gente deixa de fazer coisas que são ditas pelo Espírito Santo em nome da religião, em nome da regra da igreja. Ah, não posso visitar tal igreja porque o pastor da minha igreja não deixa, né? Agora a gente está vendo aí a polêmica com a igreja de nome muito famoso, que tipo, a pessoa saiu de lá e aí, ó, não pode tocar mais as músicas dessa pessoa, só porque saiu de lá. Então, quer dizer, aonde está o amor de Jesus? Né? Tudo isso é coisa imposta pelo homem e não por Deus. Porque para Deus não existe placa de igreja. Para Deus existe reino.
Eu sou sua irmã, você é meu irmão, não importa qual denominação você seja. Se você professa Jesus Cristo como seu Salvador, não importa a placa de igreja, importa que você esteja vivendo a verdade da palavra, você esteja atrelado em obediência àquilo que a palavra de Deus diz, né? Então isso é muito importante. Aí ele coloca assim, olhando para o alvo, o tema. Não estou dizendo que já tenha tudo, isso que já o tenho conseguido, mas estou a caminho, prosseguindo para Cristo que me alcançou de uma forma impressionante. Ou seja, ele falou que ele não cumpriu o alvo dele ainda, né? Porque o alvo dele seria quando realmente ele morresse. Mas ele fala assim, eu estou caminhando para isso e eu sei qual é o fim. Ele tinha certeza da salvação dele. Ele tinha certeza de que tudo que ele estava passando, as surras que Paulo levou, levando o evangelho, pedrada, preso, né? Tantas outras coisas que Paulo, tempestade, picada de cobra na mão, né? Tantas adversidades ao longo da história do apóstolo Paulo, e ele falou assim, ó, tudo isso eu estou caminhando, prosseguindo para o alvo, que é Cristo, que é o quê? Que de alguma forma ele estava ali fixado. Tudo que eu fizer aqui na terra é para louvor de Jesus. Tudo, eu abri da minha boca é para glorificar Deus, né? As minhas atitudes é para glorificar a Deus, tudo em mim é para glorificar o Pai. Aí, continuando aqui, amigos, não me entendam mal, não me considero um especialista no assunto, mas olhando para o alvo, para onde Deus nos chama, para Jesus, estou correndo e não vou voltar mais atrás, porque ele sabia que, independente dele estar vivo ou não, como disse no capítulo 2, que eu li na sexta-feira, lá estava dizendo assim, que para Paulo morrer era lucro. Se ele permanecesse vivo, né, ele iria ser bênção na vida de quem não conhecia Jesus ainda. Então, das duas formas, ele estaria agradando o Pai, né? E aí aqui ele diz, eu não posso dizer que lá na frente, no quesito de ser especialista no assunto, porque Paulo não tinha morrido ainda, mas ele tinha certeza de que ele estava olhando para Jesus, que é aquele que o chamava. Assim, os interessados em tudo que Deus tem para nós devem se manter focados no alvo, ou seja, não importa o que você faça, o seu foco tem que estar em Jesus. O seu foco tem que estar em andar na palavra. O seu foco tem que ser a obediência. O teu foco tem que ser a renúncia do seu próprio eu para viver aquilo que Deus estabeleceu. O foco é a renúncia do controle da sua vida e entregar esse governo para Jesus. O corpo, a alma, o espírito, para que ele guie tudo em você. Porque tudo que Deus fizer, a verdade de Deus diz que quando transformamos a nossa mente, vem sobre nós a vontade dele, boa, perfeita e agradável. Ou seja, Deus nunca tem nada de ruim pra gente. Se passamos por lutas e tribulações, é para nos forjar, porque o ouro ele passa pelo fogo, para tirar todas as impurezas, para tirar tudo aquilo que Deus quer que seja limpo, para que a gente realmente possa estar caminhando em santidade, em limpeza diária, para se encontrar com Jesus na glória. Aí aqui ele diz assim, ele diz, eu estou correndo e não vou voltar atrás, ou seja, eu já voltei atrás em relação a Jesus quando eu era mais jovem, né? Quando eu era bem mais mocinha. Mas hoje, se você fala assim, Tati, você abriria mão do que você está vivendo ou do que as experiências que você tem com Deus ou da intimidade que você tem? Eu falo não, não, não e não. E se eu pudesse voltar atrás, eu nunca teria saído dos caminhos do Senhor. Nunca, porque estar com Deus, gente, é a melhor
coisa. Olha, não tem, é imensurável. É algo assim que, meu Deus, não dá para explicar a tamanha alegria do que é servir a Jesus. Porque mesmo na prova, a paz que excede todo entendimento, o Espírito Santo nos dá. Ele aumenta a nossa fé, ele aumenta a nossa convicção, ele aumenta aí a nossa busca. E olha, gente, é assim, ó, eu falo igual Paulo, eu não volto atrás. Eu não volto nunca mais, porque Deus Pai, Filho e Espírito Santo, eu preciso como o ar que eu respiro. Se eu não tiver eles, para mim nem adianta viver. Se eu não tiver Jesus na minha vida, para que existir? Para quê? Não tem fundamento sem Jesus. Não tem, não tem. Eu sei porque eu vivi no mundo, coloca aí 6 anos da minha vida, eu fiquei fora da igreja, né, entre aspas, porque realmente eu era religiosa na época. Mas hoje que eu sou pertencente a Jesus desde 2006, nunca eu voltaria atrás, nunca, porque Jesus é a melhor escolha que eu fiz na minha vida. Claro que ele me escolheu primeiro, mas o fato de eu aceitá-lo, aceitar esse amor, gente, olha, eu não sei traduzir em palavras, tamanha glória que é ter Jesus na nossa vida. Eu não sei como ainda eu fiquei tanto tempo longe dele, é porque eu não conhecia, né? Porque quando a gente realmente conhece a Jesus, não tem como ficar longe dele. Não tem, gente, ele é maravilhoso, ele é fantástico, ele é simplesmente maravilhoso. Não tem como viver sem Jesus. Por isso que o apóstolo Paulo fala, eu estou correndo e não vou voltar atrás. Aí aqui dando continuidade, assim os interessados em tudo que Deus tem para nós devem se manter focados no alvo. Se algum de vocês tem outra coisa em mente, algo menos que um compromisso total, Deus vai clarear a vista embaçada de vocês e vocês vão enxergar. Agora que estamos no caminho certo, permanecemos nele. Ou seja, se você ainda não compreendeu que Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo tem que ser o primeiro na sua vida, aí ele diz aqui, a sua vista tá embaçada, mas vocês vão enxergar. Por quê? Porque à medida que você busca, à medida que você se entrega, à medida que você ora, à medida que você jejua, à medida que você vive milagres, à medida que você vai vendo a boa mão do Pai trabalhando em seu favor, tudo muda. Tudo muda. Por quê? Porque você quer e você o deseja muito mais. Você o deseja ardentemente. O amor, gente, olha, só quem vive sabe da grandiosidade do que é a alegria de poder ser escolhida por Jesus e retribuir esse amor. É algo assim indescritível. Então, eu e você devemos permanecer na totalidade. Não é parte de mim. Ah, não, a minha cabeça serve Jesus, mas meu coração tá ali no mundo. A minha mão serve metade da igreja, a minha outra mão serve metade do mundo. Não, aqui ele tá dizendo a totalidade, é o compromisso total com Jesus. Amigos, fiquem firmes comigo. Observe os que correm a mesma carreira e prosseguem para o mesmo alvo. Muita gente está tomando outros caminhos, escolhendo outros alvos e tentando levar vocês com eles, ou seja, um engano. Já adverti vocês várias vezes desse perigo. Infelizmente, preciso fazê-lo de novo. Tudo que eles querem é um caminho fácil. Eles odeiam a cruz de Cristo, mas o caminho fácil é um beco sem saída. Os que vivem assim transformam o próprio estômago em seu Deus. Seus arrotos são seus louvores. Eles só conseguem pensar no próprio apetite. E é verdade, porque hoje você vê aí quantas denominações existem. E assim, não tem que ser o pastor idolatrado salve. Não, tem que ser, sabe aquela idolatria com os pastores, com cantores, com líderes. Eu louvo a Deus, porque na minha igreja vem tanto cantor famoso,
Mas a primeira coisa que eu vejo, gente, a humildade na atitude deles. Gente, eu tô aqui como você para servir. Eu estou aqui para render louvor e adoração a Deus. Então não foque em mim, foque em Jesus. Porque juntos iremos adorá-lo, juntos iremos louvá-lo, juntos iremos manifestar a glória dele aqui. E isso é primordial. Agora, quando você vê que um cantor é egocêntrico, tudo é para si mesmo, né? Faz aquelas exigências homéricas, né? E aí, quer dizer, tudo ele mesmo. É ele mesmo, eu sou tal, eu. Isso é o quê? Aquela pessoa que transforma o próprio estômago em seu Deus. Por quê? Porque só come coisas que o agradam. Ou, por exemplo, a gente vê aí que tem igrejas... qual que é o nome da palavra? Inclusivas, né? A Bíblia diz que é errado e a pessoa está abrindo igreja para incluir as coisas que Deus abomina. Isso é o quê? Isso é o quê, gente? Isso daqui é transformar o próprio estômago em seu Deus. Os arrotos são seus louvores. Ele só consegue pensar no próprio umbigo, no próprio apetite, no que eles querem. Então eu uso a palavra para me beneficiar. Ah, não, porque aqui... E deturpa, né? Por isso que Deus fala, ai daquele que põe ou tira algo da palavra. Né? Então significa que eu e você devemos ficar firmado no quê? Não no beco sem saída, não no caminho fácil. É no caminho difícil, sim, porque a palavra de Deus diz que existe duas portas. A larga, que leva para o inferno, que é tudo fácil e oba-oba, mas a estreita, que leva para o céu. A estreita significa que se você é gordo dentro do seu próprio eu, né? Dentro das suas próprias questões, você vai ter que, emagrecer para caber nessa porta, porque você vai tirar tudo aquilo que não vem de Deus, né? Então isso é muito, muito importante. Importante você saber que o seu corpo é para louvor do Senhor, a sua alma, que é tudo aquilo que você alimenta, que são suas emoções, seu conhecimento, é para o Senhor, e o seu espírito, ele precisa todos os dias se conectar com o Pai. Não tem como você dizer que é cristão e não ler a Bíblia. Como não ler a Bíblia? Como você não ora? Como você não jejua? Precisa ser um comprometimento total. Precisa ser, porque o inimigo ele não brinca de ser diabo. Ele simplesmente vem como o ladrão para matar, roubar e destruir. Ele vem como ladrão. O que o ladrão faz na casa das pessoas? Arromba, pega o que não é dele e destrói, entendeu? Então significa que eu e você devemos fazer o nosso melhor para Deus. Mas a vida que temos é muito melhor, e é mesmo, a vida com Jesus ela é melhor. Somos cidadãos dos altos céus, esperamos a vinda do Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará nosso corpo terrestre num corpo glorioso, como o dele. Ele nos fará belos e perfeitos com o mesmo poder que deixa tudo como deve ser em toda parte. Ou seja, vale a pena, vale a renúncia, vale o sacrifício, vale as lutas, vale os processos, vale qualquer coisa que você fizer aqui na terra para ter Jesus. Vale. Vale, porque aqui, gente, quando ele voltar, você tem noção do que é isso? Quando Jesus voltar, aqui ele está dizendo que vai transformar o nosso corpo carnal, terrestre, num corpo que é glorificado igual dele. E juntos subiremos, né? Claro, quem tem a certeza da salvação, quem procura andar no caminho, porque todo dia o Senhor está alertando. Palavra de Deus dá pra gente ler todos os dias. Todos os dias a gente tem que ler a palavra, todos os dias a gente tem que se importar de estar em oração. A gente precisa ouvir a voz de Jesus. Você tem ouvido a voz de Jesus? Você tem ouvido a voz do Espírito Santo? O que o Espírito Santo está te dizendo? O que você precisa que você ora e de alguma forma você ouve ele falar com você?
Porque o Espírito Santo, ele pode falar de diversas formas. Ele pode falar através da palavra, ele pode falar através de uma voz na sua mente que você sabe que não é você, né? Porque quando a gente... Como que a gente sabe quando é nós que falamos? E aí a gente, né? Quando eu formulo o pensamento, então eu estou falando com você. Eu sei que eu estou falando, porque eu estou criando esse pensamento. Agora, quando é uma voz para o bem dentro daquilo que é de acordo com a palavra, é o Espírito Santo. Ele pode falar com você através de louvores, através dos sinais, através da natureza. O Senhor tem inúmeras formas de falar, através de sonhos. Deus fala muito comigo através de sonhos. Muito, muito, muito. Eu estou fazendo a live hoje porque o próprio Deus falou comigo. Eu estava dormindo e eu tive um sonho. E o Senhor falou nitidamente. Toda vez que é Deus Pai falando comigo em sonho, que é algo muito específico, ele aparece a nuvem assim, ó. Eu sonhei a nuvem assim, e daquela nuvem vinha uma voz muito forte, dizendo: filha, eu quero que você faça live. E eu acordei, quando eu acordei, assim, ouvindo a voz de Deus ali no sonho, eu falei: pai, que live, eu nem sei fazer nada disso. Essa foi a minha resposta inicial. Eu acordei respondendo Deus. E assim, é óbvio, né, que quando ele pede algo pra gente, a gente tem que se preparar. Foi demorando, demorei um pouco, até eu me conscientizar, né, como que eu ia fazer a live. Meu Deus, que ferramenta que eu vou usar, o que eu vou falar, como que vai ser a forma de eu estudar a tua palavra, como que vai ser a forma da revelação. Então, o Senhor foi trabalhando, tá aí praticamente um ano, né? O ano passado eu comecei, dei uma parada e depois retomei agora no final do ano passado. E tô aqui firmada e vou ficar firmada até a hora que ele falar: agora é outro nível, agora você vai fazer outra coisa. Mas enquanto o Senhor falar para eu ficar aqui, entregar a sua palavra, ministrar a palavra dele, eu vou obedecer. Porque eu não tô aqui para fazer o que eu quero, eu tô aqui para fazer o que o Pai quer. Eu tô aqui para honrar o Senhor, eu tô aqui para obedecer a Ele, não ficar debaixo de uma lei ou de religiosos que ditam o que eu devo ou não fazer. Mas o que Deus diz? Eu louvo a Deus porque o pastor da minha igreja já me abençoou também, né? Já me deu a bênção para a live, me deu a bênção dentro aí do chamado missionário, mas de alguma forma eu tô debaixo porque eu tenho uma paternidade aqui na terra que é o meu pastor. Mas, de alguma forma, quem foi o primeiro a falar para mim? O Pai superior, o Deus Pai. E é nessa forma que a gente tem que obedecer. Deus falou comigo primeiro. Quando Deus falou comigo, eu fui me preparar, eu fui saber o que era, né? Eu fui, de alguma forma, me ambientar. Por um lado, eu já estava fazendo acolhimentos, né, online, teve a pandemia, eu entrei com os acolhimentos online, na época eu fazia, agora eu já não faço mais, mas eu fiquei até janeiro desse ano, janeiro, fevereiro. Né? Então, quer dizer, com a câmera eu já tinha ali, de alguma forma, uma facilidade. Né? Então o Senhor vai nos preparando, nos conduzindo. Mas por que eu estou fazendo? Porque eu ouvi a voz de Deus falando comigo. Eu ouvi o que o Pai queria que eu fizesse. Então é assim que a gente tem que caminhar, segundo o ouvir da palavra, que é o que o apóstolo Paulo diz. Olhe para Jesus, Jesus tem que ser seu alvo. O caminho estreito é o que é o importante, não o caminho largo que leva o quê? Outros caminhos que levam você para quê? Aqui ele diz, ó, o caminho fácil é um beco sem saída. É um beco sem saída. Então vá para Jesus, porque Jesus o caminho dele é perfeito e o fim deste caminho é estar com ele na eternidade. O fim da sua obediência, da sua renúncia, do você se doar 100% como Jesus se doou por você, o apóstolo Paulo morreu aqui. Ele foi decapitado. Ele foi decapitado, mas ele estava feliz. Por quê? Porque ele sabia que o que ele sofresse aqui na terra, não importa, ele estaria na eternidade com o Pai. Então que eu e você possamos olhar para o alvo, estarmos fixados em Jesus. Fora de Jesus, lança fora. Lança fora, não está na palavra? Lança fora. Peça o discernimento,
peça sabedoria para ler a palavra, peça para o Senhor quando você lê, porque esse livro é o único que você pode chamar o autor para estar com você. Espírito Santo, eu vou ler a tua palavra agora, vem aqui comigo, porque foi o Senhor que inspirou os homens e o instruiu a escreverem a tua palavra. Eu lembro no início, lá em 2006, 2007, eu comecei a ler a Bíblia assim, né, comer Bíblia. E eu falava, Deus, eu não entendo nada, eu entendo que é história, mas né, eu quero entender a tua Bíblia espiritualmente. Vem cá, Espírito Santo, me ajuda, porque lá em Tiago diz, pede para mim que eu vou te dar sabedoria. Aqui, aí eu comecei a ler, aí no meu pensamento eu falava, não entendi isso. Aí o Espírito Santo falava, ó, isso é isso, isso e isso. Então, é importante você ler a palavra, é importante você ter comunhão com o Espírito Santo, é importante você conhecer Bíblia, para você não ser enganado por vãs filosofias e doutrinas impostas pelo homem. Como Paulo estava dizendo, eu era o maior defensor, eu estava ali caminhando com os fariseus achando que estava agradando a Deus, só que não. Então, em nome de Jesus, abra os teus olhos para o alvo tem que ser Ele, num comprometimento 100%. Deus não te quer pela metade. Ou você é inteiro dele, ou você não é dele. Porque a palavra de Deus é sim, sim, não, não. Fora disso, talvez, acho, quem sabe, procedência maligna. A Bíblia diz que com Deus ou é sim, ou é não. Ou você é dele, ou você não é dele. E as suas atitudes precisam ser coerentes com o ser chamado filho de Deus, filha de Deus. Amém? Amanhã às 10 eu vou estar orando, capítulo 4, e aí eu já vou finalizar, e amanhã às 15 horas, amanhã é terça, né? Amanhã às 15 horas eu finalizo na live a explicação do capítulo 4. 10 horas eu oro sobre o capítulo e às 15 horas eu vou estar explicando o capítulo e a gente finaliza então o livro de Filipenses. Amém? Lembre-se de compartilhar, curtir, deixar aí o seu like. Por quê? Porque cada vez que você faz isso, você encaminha para mais pessoas, o canal passa a ser conhecido e o Instagram ou o YouTube, porque eu posto depois no YouTube, né? Considera isso como relevante e vai colocar para mais pessoas verem. Amém? Então, eu agradeço cada um de vocês que estão aqui e Deus abençoe cada um. Vamos orar para terminar? Paizinho querido, muito obrigada. Obrigada, Espírito Santo de Deus, que possamos estar firmadas em Ti, com um comprometimento total, com um comprometimento, Pai, aonde estejamos aqui 100% alinhados a Ti, a Tua vontade, renunciando o nosso próprio eu, que possamos, Pai, falar assim como Jesus, no nosso corpo, na nossa alma e no nosso espírito, que possamos dizer plenamente que nós estamos aqui para fazer a vontade do Senhor, do nosso Abba Pai, de Jesus que morreu, ressuscitou e está agora com o Pai, sabendo que o Espírito Santo mora dentro de nós e habita em nós para nos guiar e nos limpar e nos orientar e nos conduzir para aquilo que é a verdade da palavra de Deus. Em nome de Jesus, Pai, nos concede uma boa noite de sono, estende, Deus, as tuas mãos santas de poder sobre cada vida que aqui está. Assim eu te louvo e te bendigo em nome de Jesus. Amém. Amém? Então fique com Deus e até amanhã, se Deus quiser.